Vamos continuar com a solução do Guia da Divisão de Ciências Básicas e Engenharia da Universidade Autônoma Metropolitana. No vídeo anterior, já resolvi os exercícios do 13 ao 22. Se vocês ainda não assistiram a esse vídeo, recomendo que vejam primeiro para que possam acompanhar na ordem certa. Neste vídeo, vou resolver mais 10 exercícios. Vamos começar pelo 23 e terminaremos no 32. Então vamos lá. Vamos começar de uma vez com os exercícios. O exercício número 23 diz o seguinte: José e Juan recebiam um salário mensal de 10 mil cada um. Depois de um tempo, Juan conseguiu um emprego melhor, com 15 mil reais. Juntos, eles ganharam 530 mil em um período de 2 anos. Qual é a equação que permite determinar o número x de meses que Juan ficou no primeiro emprego? A primeira coisa que vou fazer é escrever o que x vai representar. Lembrem-se que é o número de meses que Juan ficou no primeiro emprego. Agora, se estão nos dizendo que é um período de 2 anos, então vão pensando, como representaríamos o número de meses que Juan ficou no segundo emprego? Bem simples, só precisaríamos pegar os 2 anos. Mas convertendo em meses, que são 24 meses, vamos subtrair o número de meses que ele ficou no primeiro emprego, certo? Que é x. Isso que está aqui, ou seja, 24 menos x. Isso vai me dar o número de meses que João esteve no segundo emprego, certo? E pronto, agora sim, já estamos em condições de escrever nossa equação. Vou começar com José. Vamos ver, já sabemos que José sempre ganhou 10 mil pesos por mês, certo? Portanto, se eu quiser saber a quantidade de dinheiro que ele contribuiu nesses 2 anos, eu simplesmente teria que multiplicar o que ele ganha por mês. José, que são 10 mil pelo número de meses que há em 2 anos, certo? Bem, em 2 anos são 24 meses, portanto, 10 mil vezes 24. Já vai me dar o que José contribuiu desses 530 mil pesos nesses 2 anos, ou seja, em 24 meses. A isso vamos somar o que Juan contribuiu desses 530 mil. Mas quando ele tinha seu primeiro emprego, lembrem-se que quando ele tinha seu primeiro emprego, ele ganhava 10 mil por mês. Portanto, vou multiplicar 10 mil pelo número de meses que ele trabalhou em seu primeiro emprego. Concordamos que era x, então fica 10 mil vezes x, certo? Tudo bem? E a isso, vamos somar o que ele está ganhando em seu segundo emprego, multiplicado pelo número de meses, que ele esteve em seu segundo emprego, que nesse caso são 24 menos x. Pronto, já temos então a soma. Isso teria que ser igual a 530 mil, pronto. Olhem, neste momento, assim de simples, já temos a equação. Só que, evidentemente, ainda falta desenvolver algumas coisinhas aqui e também simplificar. Porque vejam aqui como temos os números de entrada. Quero que percebam que aqui tem 530 em todas as respostas. Isso quer dizer que dividiram por 1000. Então agora nós também vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos começar então multiplicando 10 mil por 24. Nesse caso, então vai ficar 10 mil vezes 24. Então coloco o 24 e acrescento 4 zeros, certo? Mais. Aqui temos um 10 mil x. Vou colocar 10 mil x a mais. Aqui temos 15 mil vezes 24. Vou ter que fazer a multiplicação. Vou fazer desse lado para não atrapalhar. Vou apenas multiplicar. 15 por 24. Ok, não se esqueçam que temos que fazer tudo à mão. 5 vezes 4 são 20, bom, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 1 são 4 e 2 que eu levava são 6, 2 vezes 5 são 10, levo 1, 2 vezes 1 são 2 e 1 que eu levava são 3. Isso me dá 0, aqui me dá 6 e aqui me dá 3. Bom, no total, 15 vezes 24 está me dando 360. 360. Mas eu tenho que acrescentar 3 zeros, certo? 1, 2, 3, pronto. Agora vamos multiplicar 15 mil por x. Ou, bom, 15 mil por menos x, que vai me dar menos 15 mil x. E do lado direito continuamos tendo 530 mil, e agora sim vamos dividir por 1000, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade. Então vamos lá, vamos fazer isso. Se eu dividir por 1000, bom, permita-me fazer isso. Aqui eu vou tirar 3 zeros, aqui também vou tirar 3 zeros, aqui também e aqui também. E então, rapidamente vou escrever o que sobrou.
Lembrem-se que o que estou fazendo é simplesmente dividir por 1000 dos dois lados. E só isso, estou apenas escrevendo o que está sobrando e ficou assim, está me dando 240 mais 10x mais 360 menos 15x é igual a 530. E vamos ver qual é a resposta correta. Então, deixa eu ver, parece com essa, mas essa tem negativo. Aqui temos o negativo. Deixa eu ver, 240, 10x, 360 menos 15x e 530. Correto? A resposta correta, então, será a alternativa E. Vamos ver. Aqui eu já tenho o resumo das respostas, que vem no guia e diz que, de fato, a resposta correta é a alternativa E. Então vamos marcar como certo, já foi. Agora vamos para o próximo exercício, que é o número 24. Diz o seguinte: ao abrir seu cofrinho, Sara encontrou que tinha 4.800 em notas de 50, 100 e 200. Ela também observou que o número de notas de 100 era o triplo do número de notas de 200. E que as notas de 50 eram, desculpe, o dobro das de 100. Quantas notas de 100 havia na caixa? Bom, então definitivamente este é um problema de sistemas de equações, né? Então vamos lá, vamos montar nossas equações. Vou colocar em azul as equações que eu encontrar, ok? Então vamos lá. Diz que tinha 4.800 em notas dessa denominação. Então vou chamar de x a quantidade de notas de 50. Vou chamar de uns a quantidade de notas de 100. E vou dizer que Z representa a quantidade de notas de 200. Ok, pronto. Então agora sim já estamos em condições de montar nosso sistema de equações, que como vocês podem perceber, devem ser 3 equações, certo? Então temos que ver de onde vamos tirá-las. Daqui já surge diretamente uma equação onde diz: tinha 4.800 pesos em notas de 50, 100 e 200. Daí vai sair uma. Então, como posso colocar isso? Então vamos colocar, né? 50 pesos vezes quem? Pela quantidade de notas de 50 pesos, certo? Bom, vou deixar simplesmente como 50x. Isso mais, o quê? 100 pesos vezes a quantidade de notas de 100 pesos e mais 200 pesos vezes quem? Pela quantidade de notas de 200 pesos, tem que me dar o total que a Sara juntou, que nesse caso é 4.800. Esta aqui é uma equação, certo? Agora vamos procurar a outra. Diz: também observo que o número de notas de 100 era o 200. Então, a quantidade de notas de 100 estávamos representando com um índice. E então, isso é o triplo de quem? Da quantidade de notas de 200. E a quantidade de notas de 200 está representada com o Z, então fica que o GU é igual a 3Z. Essa é outra equação, certo? Deixa eu puxar um pouco para cá. E é igual a 3. E finalmente diz: e que as notas de 50, que estão representadas pela letra X, eram o dobro das notas de 100. Ok, então X, que são as notas de 50 bom, a quantidade de notas de 50 era o dobro das notas de 100. E as notas de 100 estão representadas com A. E então, vou colocar igual a 2 e pronto. Já temos então nossas 3 equações, agora só precisamos resolvê-las. Neste caso, você me pergunta sobre a quantidade de notas de 100 na cadência. Vamos verificar isso. Está representado pela letra íspero, portanto, o que temos que fazer é montar uma equação. Mas tudo em função de x, certo? Para que, quando eu resolver, já encontre diretamente A. E então, o que eu vou fazer? Pois daqui eu vou ter que isolar Z. Insisto, por quê? Porque quero ter só uma equação, tudo em função de ibares, pois é isso que quero encontrar. Então esse 3 a gente pode passar para cá embaixo, dividindo, de tal forma que fica que 1 dividido por 3 é o que vale Z. Aqui x já está isolado e em função de ids, então podemos substituir diretamente. Deixe-me fazer deste lado. Aqui eu fico então com 50x, então vou colocar 50 vezes x, mas x, quem é? É 2i, então vamos colocar assim. Depois é mais 100i, então coloco exatamente assim. 100i e mais 200z mais 200 vezes z.
mas z a gente já viu o que é. E dividido por 3 ou terços, e isso tem que ser igual a 4.800. Pronto, como vocês podem perceber, agora sim já temos a equação e só temos uma incógnita, que é justamente is, que é o que estamos procurando, certo? Então vamos lá, vamos resolver rapidamente essa equação. 50 vezes 2 e me dá 100 e mais, aqui temos mais 100 e aqui temos 200 e sobre 3, e do lado direito temos 4.800. Bom, 4.800. Vou fazer algo parecido com o que fiz há pouco. Quero que vejam que eu posso dividir por 100, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, certo? Então, o que eu vou fazer, na verdade, é tirar 2 zeros deste termo, também 2 zeros deste termo, também 2 zeros daqui e também 2 zeros daqui. De tal forma que só me resta, e mais aqui tem outra, e mais aqui. Me restam 2 terços de igs, 2 terços de igbs, e do lado direito só me resta 48. Vejam, agora temos uma equação super simples, né? O que vou fazer a seguir é multiplicar ambos os lados da igualdade, ou seja, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, por 3. Ou seja, pelo denominador que temos aqui. Vou colocar assim como um asterisco. Ok, aí está. 3. Certo, vamos multiplicar tudo por 3. 3 por i é igual a 3, e mais 3 vezes, e também é 3i mais 3 vezes 2. Dá 6. Dividido por 3 fica 2. 2 que 2i. E do lado direito temos 3 vezes 48. Vamos fazer rapidamente. Aqui, 3 vezes 8 são 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12. E os 2 que foram dá 14. Vamos fazer essa soma. 13 mais 13 são 6i mais. 2i fica 8. Isso é igual a 144. Finalmente, já temos que i é igual a 144 dividido por 8, certo? Já que esse 8 passa dividindo, e bom, fazemos a divisão. Vou fazer aqui. Temos 144 e vamos dividir por 8. Aqui cabe 1. 1 vezes 8 são 8. Para 14, faltam 6. Abaixa o 4, cabe 8. 8 vezes 8 são 64, para 64, 0. Está me restando 18, portanto, e é igual a 18. Mas não se esqueçam que x era a quantidade de notas de 100. Isso então já seria a resposta, certo? Porque é isso que está perguntando. A quantidade de notas de 100 que havia no cofrinho, então a resposta é 18. Portanto, é a alternativa B. Vamos revisar rapidamente se o 24 tem como solução a alternativa B. Sim, então está certo. Pronto, perfeito. Vamos continuar. Vamos para o exercício número 25. Em uma avenida há 2 prédios, um de frente para o outro, cujas bases estão a 40 metros de distância. A altura de um é de 45 metros e a do outro é de 35 metros. Se uma pessoa se coloca na avenida entre 2 prédios, a que distância do prédio mais alto ela deve se posicionar? Para que sua distância até a cobertura de cada prédio seja a mesma. Ok, é importante que vocês leiam bem o exercício, porque muitas vezes não conseguimos resolver porque não entendemos direito do que se tratava. Eu com o desenhinho, desculpa, que vou fazer. A seguir, quero que vocês entendam bem do que se trata o problema, ok? Então, permitam-me desenhar rapidamente os 2 prédios dos quais estou falando. O problema neste caso, vamos pensar que se refere à distância que há desde o chão. Ok, bom, já vocês vão ver ao que me refiro. Vejam, aqui temos o prédio mais alto. Vou colocar o número aqui, que diz que tem metros de altura, e aqui temos o prédio menor, que diz que tem 35 metros de altura. O que se quer aqui é que se houver uma pessoa que está em algum lugar, a distância que existe desde onde essa pessoa está. Vamos supor que dos pés dela, ok, até aqui, ou seja, até o topo deste prédio, seja a mesma distância que existe de onde está a pessoa até o topo deste outro prédio. Deixa eu desenhar linhas melhores, porque ali ficou meio feio, desculpa. Então, que essa distância seja igual a essa distância, ok? É isso que se quer. Ou seja, se eu for representar isso, por exemplo, com a letra D, vamos colocar D. Então essa distância daqui até aqui também será D. É isso que se quer, ok?
Os dados fornecidos são esses que vocês veem. Além disso, há outro dado. As bases dos prédios estão a 40 metros de distância, ou seja, daqui até aqui são 40 metros. Então também 40. Vamos colocar isso, porque evidentemente esse é um dado super importante, certo? Pronto, vamos lá. Acho que todos vão concordar que aqui devemos usar o Teorema de Pitágoras, pois se encaixa perfeitamente. Por quê? Como vocês podem perceber, aqui temos um cateto, aqui temos outro cateto e aqui temos a hipotenusa. Para este triângulo retângulo que está se formando aqui, e também aqui temos cateto, cateto e hipotenusa. Para qual deles? Para este outro triângulo retângulo que está se formando aqui. Então vamos aplicar nosso Teorema de Pitágoras para os dois triângulos retângulos que se formaram. Mas antes, é totalmente necessário que saibamos o que vamos colocar aqui, porque veja, isso é justamente o que não sabemos, certo? Então vou dizer que isso aqui é x, tudo bem? Que é o que estou procurando. Eu estou procurando quanto vale x, que é a distância, certo? A que distância do prédio mais alto deve se posicionar para que a distância até a cobertura de cada prédio seja a mesma? Então queremos encontrar a distância daqui até aqui, ok? Onde a pessoa vai se posicionar. Por isso eu digo que vamos colocar diretamente aqui a variável x, ou, bom, a incógnita x, porque uma vez que a encontrarmos, essa vai ser a solução, certo? Vamos lá, então agora, se isso aqui é x, pensem daqui até aqui, ou seja, quanto mede tudo isso? Então 40 menos x, certo? 40x. Por quê? Porque se tudo isso 40 e você já sabe que esse pedacinho mede x, então isso aqui 40 menos esse pedacinho x, certo? Perfeito. Uma vez que já temos isso, o que vem a seguir é simplesmente montar a equação. Desculpe, as equações, ou seja, colocando no papel, não tem outro jeito, então vamos lá. Vamos montar nossa primeira equação. Aqui temos que x ao quadrado, vou colocar aqui, x ao quadrado mais 45 ao quadrado, aplicando o Teorema de Pitágoras, é igual a quê? Bem, é igual a distância ao quadrado, ou seja, d ao quadrado, certo? Já temos a primeira, então deixa eu destacar aqui, vamos montar a segunda, que seria para esta. Nesse caso, temos 40 menos x ao quadrado mais 35 ao quadrado, já temos aí os dois catetos. 35, desculpa, ao quadrado tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, que nesse caso também é. Então, por isso colocamos d ao quadrado. Pronto, olha, quero que vocês reparem em algo aqui. Como d é igual, bom, esse d é o mesmo que esse d, então quer dizer que d ao quadrado também é o mesmo que esse outro d ao quadrado? Portanto, o valor desse d ao quadrado, que é isso aqui, tem que ser o mesmo que o valor desse d ao quadrado, que é isso aqui. Então, eu posso igualar esses lados esquerdos das igualdades, certo? Então, beleza, vou fazer isso. Portanto, ficaria assim. Vou colocar do lado esquerdo essa aqui primeiro. Ok, desculpa, vou colocar primeiro essa que está aqui. Portanto, ficaria 40 menos x ao quadrado mais 35 ao quadrado. Isso teria que ser igual a quem? Bem, a isso, né? Que é x ao quadrado mais 45, x ao quadrado mais 45 ao quadrado. Desculpa, aí está, certo? Pronto, então daqui a gente tem que isolar o x. Já não está tão difícil. Vamos lá, vamos fazer aqui. Primeiro eu tenho que desenvolver esse binômio ao quadrado. Então fica 40 ao quadrado. 40 ao quadrado. Menos o dobro do produto de 40 por x. E mais o quadrado de x, certo? Ou seja, seria assim. Lembrem-se, é um binômio ao quadrado. O que estou fazendo é elevar o primeiro ao quadrado, depois menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Então já desenvolvi aqui meu binômio ao quadrado. Continuamos aqui. Ainda temos um 35 ao quadrado e do lado direito ainda temos um x ao quadrado, mais 45 ao quadrado. Permitam-me subir um pouco para continuarmos. Vamos em frente. Nesse caso, como vocês podem perceber, eu posso cancelar os x ao quadrado por qual razão? Porque eu poderia passar esse x ao quadrado subtraindo, e então ficaria x ao quadrado menos x ao quadrado, e isso daria zero.
Mas para não precisar passar para o outro lado, eu já sei que como esse é positivo e esse também é positivo, eles vão se cancelar no final das contas, certo? Bom, aqui eu preciso fazer algumas operações que são um pouco demoradas. Então vamos lá, vou fazê-las rápido. 4 ao quadrado é 16, e aí eu só acrescento 2 zeros, certo? Então 40 ao quadrado é igual a 1.600 menos 2 vezes 40, que dá 80, 80 que... E mais 35 ao quadrado, bom, esse 35 ao quadrado eu vou fazer aqui do lado. Não se esqueçam que tem que ser à mão. 5 vezes 5 são 20, e 5 vai 2. 5 vezes 3 são 15, mais 2 que eu tinha são 17. 3 vezes 5 são 15, vai 1. 3 vezes 3 são 9, e 1 que eu tinha são 10. Fazemos a soma, fica 5, fica 12, fica 2 e fica 1. Então 35 ao quadrado está dando 1.225, certo? Vamos lá, continuamos, agora vamos com 45 ao quadrado. Então de novo vou ter que fazer 45 vezes 45. 45 vezes 5 são 25, vai 2. 5 vezes 4 são 20, e mais 2 que eu tinha são 22. 4 vezes 5 são 20, vai 2. 4 vezes 4 são 16, e mais 2 que eu tinha são 18. Fazemos a soma, dá 5, 2 aqui, 10 e aqui. 2, está me dando no total, 2, 0, 2, 5, 2, 0, 2, 5, que é esse, 45 ao quadrado. Beleza, então agora o que eu vou fazer é passar tanto o 1.600 quanto o 1.225 para cá. Ou, bom, acho que fica mais fácil fazer ao contrário. Olha, vejam, vou deixar esse 1.600 aqui e também vou deixar esse 1.225 aqui. E esse 2.025. Deixe-me passar isso melhor. Subtraindo 2.025. E do lado direito vou colocar esse menos 80x, mas já vou colocar como 80x. Tá bom? Vamos deixar assim que fica melhor, e agora sim podemos fazer aqui. Vamos ver se dá para fazer essa subtração de cabeça, né? Sim, está fácil, porque aqui temos 1.225 menos 2.025, o 25 com 25 dá 0, e aqui temos somente isso. Então, 1.200 menos 2.000, isso dá menos 800, né? E menos 800 mais 1.600 aí, sobra 800, certo? Então, do lado esquerdo está ficando 800, e do lado direito continuamos tendo um 80x. Permita-me, vou subir só mais um pouquinho e continuamos com a operação. Esse 80 vamos passar dividindo, então, fica 800 dividido por 80, isso é o que vale x. E bom, daqui a gente já tem que x, aqui cancelamos. É igual a 80 dividido por 8, que é igual a 10. Portanto, a solução seria 10 metros. Deixa eu voltar um pouquinho só para mostrar o desenho. Bom, ainda dá para ver aí. Então, olha, a solução é que para que as distâncias sejam iguais, ou seja, essa distância que estava marcada aqui, que não dá para ver direito. Mas enfim, essas distâncias daqui até aqui teriam que ser de 10 metros. Essa é a solução, ok? Ou seja, evidentemente, daqui até aqui tem que ter 30 metros, certo? Mas enfim, está me perguntando a partir do prédio mais alto, ok? Diz a que distância do prédio mais alto, ok, deve se situar, blá, blá, blá. Então, a resposta correta era 10, portanto, vamos marcar a alternativa. E, deixa eu ver, então vamos ver se ficou certo. É o exercício número 25 e diz que a resposta tem que ser a E. Então sim, está certo, pronto, perfeito. Continuamos. Vamos agora para o próximo exercício, que é o número 26. No seguinte arranjo retangular, qual é o número que falta? Ok, vejam. Neste caso, quero que vocês vejam que aqui estão nos dando alguns números e que, na verdade, é bem fácil descobrir. Por quê? Porque vejam, se você faz 3 vezes 2, 3 vezes 2 vou colocar aqui, dá 6, certo? Bom, deixa eu mudar de cor para ficar bem visível, vou colocar aqui em cima. 3 vezes 2 já me dá 6, e depois 6 vezes 2 já me dá 12. Então eu fiz 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Deixa eu ver, vou conferir. Aqui 7 vezes, 2 dá 14, e 14 vezes 2 dá 28. Portanto, é só multiplicar por 2, 5 vezes 2. Sim, dá 10, e então agora ficaria 10 vezes 2, que é igual a 20, certo? Portanto, o número que teria que estar ali seria 20 super fácil, né?
exercício número 26. Diz que a resposta tem que ser a C. Aham, correto, simples. Vamos avançar. Vamos para o próximo exercício, que se parece muito, diz no seguinte arranjo retangular. Qual é a letra que falta? Se parece muito com o anterior, só que nesse caso não podemos fazer operações, né? Então temos que ver o que está acontecendo em cada uma dessas linhas. Aqui eu recomendo que coloquemos assim mesmo, mas todo o alfabeto, ou seja, vou colocar A, B, C, D, E, F, G, H e continua. E J, K, L, M. Bom, até o M, né? Porque é até aí que chega. Deixa eu ver se está certo, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ok? Vou parar por aqui, agora vou começar com este. Temos o A, aham, temos o E, sim, e temos o I. Vamos ver o que notamos aqui. Como vocês podem perceber, ele está deixando 3 letras aí sem considerar, e também aqui está deixando 3 letras sem considerar. Ou seja, o que quer dizer que o E está exatamente no meio entre o A e o I. Por isso colocaram aqui. Vamos ver o que acontece com a última linha. Se isso acontecer de novo, então quer dizer que já sabemos como resolver, né? Aqui temos o E, depois temos o I e temos o M. Como podem perceber, aqui é a mesma coisa, né? Pularam 3 letras e aqui também pularam 3 letras. Por quê? Porque o I está exatamente no meio entre o E e o M simples, né? Então a resposta correta, qual teria que ser? Aquela que está entre o C e OK. Localizamos o C e localizamos OK. Então vamos contar 3 espaços aqui também, 3 espaços. E quem fica aqui no meio? Justamente o G, portanto a resposta correta teria que ser G. Então marcamos a alternativa B. Vamos ver se isso está certo. Exercício 27. Diz que a resposta correta é a B. Então sim, acertamos, bem simples, né? Vamos lá então para o próximo exercício, número 28. Diz o seguinte: para preparar algumas sobremesas, Sara vai precisar de açúcar. Para o bolo, ela vai precisar de 3/8 de xícara. E para os biscoitos, vai usar 3/4 de xícara. Se só tem 15/16 de xícara de açúcar, qual das seguintes opções está correta? Vamos ver primeiro. Então vamos calcular, calcular a quantidade de açúcar que ela precisa, ok? Que seriam 3/8 mais 3/4. Então vou colocar aqui, precisa, e fazemos a soma 3/8 mais 3/4. Para facilitar essa soma, vou converter esses 3/4 em oitavos, simplesmente multiplicando o numerador por 2 e também o denominador por 2, certo? Assim já fico com oitavos. Ou seja, encontraria uma fração equivalente, então esses 3/8, permita-me, eu passo, e aqui vou colocar mais essa nova fração. 3 vezes 2 são 6, e 4 vezes 2 são 8. Então já temos essa soma, não se esqueçam, é isso que é necessário, ok? Bom, aqui ficou uma soma de frações homogêneas, então eu posso passar o denominador e simplesmente somamos os numeradores. 3 mais 6 são 9. Vamos ver, precisa no total de 9/8, mas só tem quanto? 15/16, ok? Então a primeira coisa que vamos fazer é comparar. Vamos ver o que é maior. Se é maior o que precisa ou se é maior o que já tem, vamos ver. Para isso, simplesmente teríamos que comparar 9/8 com 15/16. Mas olha, para facilitar, já que aqui temos 16avos e aqui temos oitavos, eu posso encontrar uma fração que seja equivalente a 9/8, mas que seja em 16avos para comparar mais fácil, né? Então vamos lá. Multiplicamos o numerador por 2 e também o denominador por 2. 9 vezes 2 são 18 e 8 vezes 2 são 16. Agora fica 18/16. E como vocês podem perceber, então 18/16 é maior do que ele tem, certo? São 15/16. É maior, não é? Este é maior. Então ele precisa de mais do que tem. Portanto, bom, com isso já podemos ter uma ideia, já podemos resolver o exercício com isso. Vamos ver, diz aqui, letra A, ele só tem açúcar suficiente? Não, ele precisa de mais do que possui, certo? Ele precisa de 9/4 de xícara a mais?
Bom, não tenho certeza disso. Talvez sim, né? Vamos continuar. Precisa de 3/16 de xícara, não sabemos quanto, mas vamos calcular. Faltam 3 para ela. Não, na verdade não falta nada, né? Porque ela tem menos do que precisa, certo? Lembrem-se, ela precisa de 18/16, mas só tem 15/16. Então não sobra nada. Então, a resposta está entre a B e a C. Como podemos fazer para saber quanto ela precisa? É só fazer uma subtração, certo? O que vamos fazer? Vamos subtrair de 18/16, que é o que ela precisa, o que ela tem, que são 15/16. E essa subtração é super simples, né? Nesse caso, novamente vamos manter o denominador e simplesmente operar os numeradores. 18, desculpa, menos 15 é igual a 3. Então o que falta são 3/16. Então a resposta correta é a alternativa C. Pronto, terminamos. Então exercício número 28 é C. Vamos ver o que diz aqui. Aham, que é a C. Então acertamos. Bom, eu já tinha colocado aí, perfeito, continuamos. Vamos para o exercício número 29, dadas as frações. E bom, estão colocando aí várias frações para mim. A de maior valor é, veja, nesse caso, percebam que rapidamente podemos eliminar, ou seja, não vão ser. Resposta. Todas aquelas que são frações próprias, lembrem-se que as próprias são as que têm o numerador menor que o denominador. E por que eu digo que já podemos eliminá-las de uma vez? Porque, veja, a representação gráfica de uma fração própria é algo assim. Vejam, por exemplo, aqui um quarto. Um quarto é só isso, certo? É um de 4 no total. Mas vejam, por exemplo, uma fração que seja imprópria. Neste caso, temos 5/3, então teria que ser um inteiro, e ainda mais 2/3, não é? Ou seja, se colocarmos assim, aqui seria 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 e 5/3, assim seria a representação gráfica de 5/3. Então, todas aquelas que são próprias é porque nem chegam a ser um inteiro. Então, necessariamente, a resposta, já que temos próprias e impróprias, teria que ser uma imprópria, ou seja, aquela que é maior que o inteiro, certo? Então, de uma vez vou eliminar aquelas que são próprias. Então, essa não pode ser, essa não pode ser, essa pode ser, essa pode ser e essa pode ser. Vamos ver, aqui há 2 caminhos diferentes que podemos seguir para poder dizer qual das duas frações é maior. O principal, que é o que eu vou fazer, é comparar diretamente as frações. E o segundo seria transformar em decimal. E aquela que tiver um decimal maior vai ser a resposta, certo? Vocês podem fazer assim também? Vou resolver direto com as frações. Vejam como faço. Olhem, vou colocar 3 de maio e vamos ver se é maior ou menor. Primeiro, por exemplo, que 8 de setembro. Então vamos lá, vamos fazer essa comparação. O que se faz é muito simples. Simplesmente multiplica em cruz. Esse 8 multiplica o 5. 8 vezes 5 dá 40 e coloca aqui em cima. Depois também multiplica em cruz. 9, desculpa. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 9, 27. E lá onde estiver o número maior, ou seja à esquerda ou à direita, lá onde estiver o número maior. Quer dizer que ali está a fração maior, nesse caso. Então, a fração maior vai ser 5/3, certo? Já que aqui tem um 40 e aqui um 27. Portanto, 5/3 é maior do que 9/8. Ok, então agora esse 5/3 já passa para a próxima rodada? Contra quem ele vai competir? Bem, não vai competir contra esses, porque isso não pode ser resposta. Vai competir contra o 5 de agosto, certo? Então vamos colocá-lo e fazer as multiplicações cruzadas. 5 vezes 5 é igual a 20, e 5 e 3 vezes 8 é igual a 24. Então, novamente, o 25 é maior, nesse caso, do que o 24. Portanto, 5 dividido por 3 é maior, certo? E aí está a solução. Ah, desculpe, então seria que 5 dividido por 3 é maior. E isso, onde está? Ah, está bem aqui diretamente. Então, a resposta correta será a alternativa A. Exercício número 29, sim, é A. Então, venha aqui no guia. Lembrem-se que o que eu fiz foi imprimir as respostas para poder conferir diretamente aqui com vocês. Bem, vamos para o exercício 30. Faltam 30.
31 e 32. Já estamos quase terminando, vamos lá, vamos para o 30. Vejam que neste caso temos uma operação um pouco complexa, com frações. Neste caso eu recomendo que façamos bem devagarzinho, ou seja, primeiro esta operação, depois esta operação e por fim vamos dividir, ok? Assim vocês não se confundem com todas as operações. Então, vamos lá, vou copiar o 2 de março menos o 2 de março e aí fazemos a operação, ou seja, disso que está aqui. Neste caso, vou fazer pelo método da borboleta, que consiste em multiplicar cruzado, depois multiplicar cruzado de novo e depois multiplicar aqui embaixo. Ok, vamos lá, fazemos 3 vezes 3, que é igual a 9 menos, ou 2 vezes 2, desculpa, que é igual a 4. E isso se divide por 2 vezes 3, que é igual a 6. 9 menos 4 é igual a 5, e aqui temos 6. Então, no numerador, onde eu coloco, vou colocando aqui, tá? Bom, aqui já no numerador vai ficando 5 sobre 6, beleza? E agora vamos para o denominador, aqui temos 3 sobre 2, mais 1 sobre 4. Nesse caso, fica mais fácil se a gente fizer com o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum dos denominadores é 4, certo? Então coloco 4 e faço 4. 4 dividido por 2 é igual a 2, vezes 3 é igual a 6, mais 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 continua sendo 1. 6 mais 1 é igual a 7. 7. Que quartos? Então, o resultado dessa soma de frações ficou 7 quartos. Olha, aqui com certeza muitos de vocês podem dizer: ei, o professor não está ensinando como se somam as frações? Não, eu não estou ensinando como se somam as frações e esse não é o meu interesse neste momento. Por quê? Não? Porque aqui o que estamos fazendo é resolvendo exercícios para que vocês possam praticar, para que possam ver como se resolvem. Mas se vocês disserem, eu não entendi como somar, bom, ou como subtrair, nesse caso com o método da borboleta, então procurem no vídeo, ou eu não entendi como ele fez a soma com o método do mínimo múltiplo comum. Procurem um vídeo, na verdade, aqui, para que seja muito mais simples na descrição do vídeo. Eu vou colocar para vocês os links de cada um dos temas que forem necessários para poder resolver os exercícios. De forma que, se eu já sei que preciso de soma de frações, então vou colocar para vocês o vídeo de soma de frações. Como já sei que foi necessário, por exemplo, equações, também envio um vídeo sobre isso e sigo assim com todos os exercícios. Assim, se vocês tiverem dúvidas exatamente sobre algum dos temas que foram necessários, então podem recorrer diretamente aos links que vou colocar aqui embaixo. Certo? Vamos lá. Então, continuamos. Olhem, quando temos uma fração sobre outra fração, podemos fazer duas coisas também. Podemos organizá-las assim, ou seja, como 5/6 dividido por 7/4, podemos fazer isso, e aí simplesmente operamos 5 vezes 4, 20, sobre 6 vezes 7, 42, simplificamos para 10, 21 avos e já teríamos terminado, certo? Então a resposta seria da alternativa C, certo? Então poderíamos fazer isso ou também poderíamos fazer o seguinte. Fazemos uma regra que se chama regra dos extremos e meios. Essa me diz que vou multiplicar o número de cima pelo número de baixo. 5 vezes 4 são 20, isso vai no numerador e depois multiplica os dois do meio, por isso se chama regra dos extremos e meios. 7 vezes 6 são 42, e quero que vejam, 42, quero que vejam que estou chegando ao mesmo resultado. Já simplificado. Bom, desculpa, vou colocar aqui para não ficar tudo amontoado, já simplificado. Ficaria então 10, 21 avos. Não é exatamente o mesmo que eu tenho aqui? Então, se vocês lembram dessa regra dos extremos e meios, façam direto assim, se não, simplesmente reescrevam como uma divisão normal e lembrem-se que a divisão de frações é feita multiplicando o cruzado. 5 vezes 4, 20, 6 vezes 7, 42, certo? Bom, então, a resposta da alternativa C tem que ser, a resposta do exercício 30 tem que ser a alternativa C. E sim, nós temos, muito bem, então vamos continuar, vamos para o exercício número 31. Um carro faz 180 km com 12 litros de gasolina. Com 20 litros, qual distância ele percorre? Isso é um problema de regra de 3, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui os quilômetros e aqui vamos colocar os litros. Então já sabemos que percorre 80 km com 12 litros de gasolina. Depois diz,
Que distância, então, isto é, x pode percorrer com 20 litros? Pronto, aqui o que eu costumo fazer é o seguinte. Multiplico esses dois cruzados, ou seja, os dois que estão cruzados, que não estão com o x, e vou dividir pelo que fica cruzado com o x. Vejam, então fica que x é igual. Multiplico esses dois, que seria 180 vezes 20. Isso eu vou dividir, 180 vezes 20. Isso eu vou dividir pelo que ficou cruzado com o x, que é 12. E só isso, teríamos que fazer essa operação, aí vai uma técnica super boa para poder fazer rapidamente essa operação. Olhem, vou decompor. E o 180, ao invés de deixá-lo como 180, permita-me colocá-lo como 60 vezes 3. 60 vezes 3 continua sendo 180, não é? E o 20, permita-me colocá-lo como 5 vezes 4. 5 vezes 4 continua sendo 20. Ou seja, não estou fazendo nada de estranho, certo? Simplesmente estou expressando como um produto de dois fatores. 60 vezes 3 é 185 vezes 4 é 20. Faço algo similar com o denominador. O 12 pode ser escrito como 3 vezes 4. E veja, a razão pela qual estou fazendo isso é porque eu já sei que 3 dividido por 3 dá 1, então eu posso cancelar eles. Eu coloco entre aspas, não cancelo, pois a divisão resulta em 1. 4 por 4 também dá 1, então posso cancelar. Portanto, está ficando que x é igual a 60 vezes 5. E pronto, está super simples. 6 vezes 5 são 30, e aí é só acrescentar o zero, que eu não estou considerando. A resposta, então, seria 300 litros. Onde está isso? Desculpa, 300 quilômetros, não litros, 300 quilômetros, porque estava aqui, né? Então, a solução seria 300 quilômetros, certo? Letra D. Vamos ver se isso está certo. Pergunta 31. Tem que ser a D, então conseguimos acertar, beleza. Vamos para a última pergunta. Exercício número 32 diz o seguinte. 0,56% do número n é 196. Qual é o valor de n? Ok, então seria 0,56% é 196, certo? E então, nós queremos saber qual é o 100% desse número, né? Então, isso é o que não sabemos. Novamente, é uma regra de 3. Vejam, se 0,56% de algo é 196, então 100% desse algo, ou seja, o número sozinho será x. Então vamos lá, fazemos a regra de 3 novamente. Lembrem-se que o que eu faço é multiplicar em cruz os dois que não estão cruzados com o x. E vamos dividir pelo que ficou cruzado com o x. Dessa forma, nesse caso, fica 96 vezes 100. E isso se divide por 0,56. Dessa forma, certo? Bom, vai ficar um pouco complicada a divisão, mas tudo bem, vamos fazer do meu jeito. Nesse caso, vou fazer a multiplicação de cima. Então ficaria 196 vezes 100, que seria o mesmo que colocar 196. E adicionar dois zeros, e embaixo temos 0,50, 0,56, para deixar de ter decimais. O que acham? Se eu mover então aqui dois espaços, mas se eu mover dois espaços, tenho que adicionar dois zeros no numerador, certo? Então fica 100, 9, 6, 0, 0 e adiciono dois zeros. 1, 2. Lembrem-se, estou adicionando dois zeros porque aqui estou movendo dois espaços. Então fica 100, 6, 0, 0. Então fazemos 196 o que é? Vamos ver? 1960 dividido por 56. Essa é a operação que temos que fazer. Então vamos lá, vamos fazer. Mas olha, aqui vou dar uma dica para vocês. Vejam, essa dica é bem básica. Olha, então temos assim e depois 1, 2, 3. Aí está certo, né? 1.960.000. Certo? Vai ser dividido por 56. Vamos ver, a dica é a seguinte. Comecem fazendo a divisão normalmente, como vocês sabem, mas se perceberem que já sabem a resposta desde o primeiro dígito, então parem aí. A que me refiro? Veja, primeiro, digo quantas vezes o 56 cabe em 196, cabe mais ou menos 3 vezes, certo? Vou fazer a multiplicação aqui diretamente. 3 vezes 6 são 18, vai 1.
3 vezes 5 são 15, e mais um que eu levava são 16. E faço a subtração diretamente. Aqui vira 16 menos 8 dá 8, virou 8 menos 6 dá 2. E bom, aqui é 0. Então está me restando 28 aqui, eu posso colocar um 0, que é este daqui. E vejam, vou parar por aqui porque já tenho a resposta. Olha, eu não terminei de fazer a divisão, mas nem preciso terminá-la. Por quê? Não, porque eu já sei que a resposta começa com 3. E o único que tem um 3 assim é a alternativa B. E pronto. Então a resposta teria que ser 35 mil. De qualquer forma, vou terminar a divisão. Ou melhor, nem precisa, porque não é necessário. Vocês vão terminar, porque na verdade a gente já sabe que isso tem que dar certo. Eu já sei que o próximo é um 5, viu? Eu já sei disso. 5 vezes 6 são 30, vai 3. 5 vezes 5, 25 e mais 3 que eu tinha são 28. Viu que está batendo, né? Isso vai dar 0. E bom, aqui eu posso continuar baixando zeros, e aqui estão os zeros que faltam, que realmente vão ficar, né? Assim está. Então, pronto, já está. A resposta tinha que ser 35 mil. Por que nem tinha como as outras serem? Porque, como vocês podem ver, essa começa com 1, com 1, com 1 e com 4. E nossa resposta, então, tinha que começar com 3. Então, a resposta correta tem que ser a alternativa B. Vamos ver. 3, 2, 6, 7. Pronto? Já foi. E bom, com isso estamos terminando. Então essa é a parte 2 de 6 do nosso guia da Universidade Autônoma Metropolitana. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor compartilhem com pessoas que vocês vejam que estão estudando para o exame e que considerem que este material pode ser útil para elas. Sempre é importante nos dedicarmos aos estudos para que assim possamos tirar uma boa nota na prova e sermos aceitos na universidade dos nossos sonhos. Nos vemos na próxima. Se cuidem e comportem-se. Tchau, tchau!